Muito bom, muito bom. Estamos ao vivo, agora sim. Né? Depois de uma questão técnica, sempre acontece, mas ficamos firmes aqui para a gente poder fazer essa entrega super legal de um conteúdo importante para quem busca, né, implementar a excelência no atendimento ao cliente, na sua operação, no seu negócio. E hoje com convidada, olha só que legal. Então, só dar esse tempinho, né? Já avisamos o pessoal no outro link. E aqui começamos esse nosso encontro mensal, né? Da InContact, para bater esse papo bem legal com vocês. Deixa eu só checar se estamos transmitindo aqui. Ele continua dando um problema aqui, gente. Olha que estranho. Eles não tá transmitindo a nossa imagem. Está dizendo que ele não permite ir ao vivo 15 minutos antes, mas nós estamos no horário. Nem 2 horas depois. A gente precisaria terminar este broadcast e criar um novo. Gente, vocês estão de tralalá com a gente? Não tá indo. Não. Deixa eu ver se eu consigo editar alguma coisa aqui. É agora que a gente fala palavrão e na verdade tá indo ao vivo mesmo e vira meme na internet. Exatamente, já pegou como funciona, né? A internet não perdoa, não. A tecnologia ela não perdoa a gente, não. Gente. Aí, bom, o que ele está falando é isso. O LinkedIn, ele não permite que a gente vá ao vivo 15 minutos antes, mas a gente começou no horário e também não permite. You need to end this broadcast and create a new one. Só que se eu criar um novo, eu acho que ele vai desconsiderar. Bom, tudo bem que da outra vez ele cancelou o evento, né? Então ele não conseguiu acessar porque ele cancelou o evento. Então podemos testar, encerrar esse e ver o que acontece. Senão eu aviso a galera que não sei o que está acontecendo, nunca deu esse problema. Vamos tentar isso, última tentativa? Porque não está transmitindo nada aqui. Eu estou à disposição. Eu também. Tá bom. Então, vou seguir o que ele está falando aqui. Vou terminar esse daqui. Não. Your live agora. Agora sim. Agora foi. Vamos ver aqui que pedaço. Será que apareceu tudo que a gente está falando? Depois a gente corta. Viu? Falei assim que vira meme. Exatamente. Agora foi, exatamente. Eu estava transmitindo aqui. Tecnologia, vocês que são dessa área, que resolvam isso, nos contem. Mas boa noite, agora sim. Salve, salve todos. Boa noite. Depois do nosso streaming aqui está nos trollando neste dia. A gente já riu, vocês devem estar vendo aí, vai ser engraçado. A gente não falou palavrão, mas estamos aí. Começando o nosso encontro mensal aqui da InContact, mais uma vez, para a gente trocar ideias, né, e trazer conteúdos relevantes, importantes para todos aqueles que desejam implantar a excelência no atendimento ao cliente nas suas operações, porque sem cliente não tem negócio, né? Então, temos que pensar sobre isso. Então, quanto que a gente está dentro de toda a cadeia, cuidando do nosso cliente com eficiência, que é o que a InContact se propõe, né, a trabalhar, mas eu vou deixar o Odari contar daqui a pouco um pouco mais sobre a InContact. Então, hoje com convidada Camila, né, e para a gente falar de análise de dados. Então, vou pedir para o Odari se apresentar para a gente e, na sequência, a Camila. Eu sou o Dário, sou diretor da InContact.
estou aqui para fazer os nossos clientes atenderem melhor, entenderem melhor os dados com a nossa convidada Camila. E estou aqui para tirar dúvidas também. A gente faz esse bate-papo mensalmente, né, Raquel? E é isso. O que mais do Odari? O Odari mora onde? Tem família? Gosta do quê? Bom, eu estou aqui em São Paulo, essa cidade louca, maravilhosa. Tenho 2 filhos, eles estão pequenininhos ainda, né, então logo, logo estão usando o nosso atendimento aí ao cliente, resmungando com os nossos, né, fornecedores. E, puxa, que eu gosto? Olha, eu gosto de fazer isso que a gente faz, trazer conhecimento para as pessoas, trazer informação, melhorar o mundo, transformar o mundo à nossa volta. Eu acredito que a gente não tem que ser passivo, né, a gente tem que converter as coisas para um mundo melhor. Então, acho que é isso, tô aqui para mudar esse nosso mundo, fazer essa comunicação melhor. Que legal, que bom. Camila, se apresente para nós. Então, boa noite a todos. Meu nome é Camila Winter, eu sou mentora e especialista em estratégias empresariais para empresas que estão em fase de crescimento, igual criança também, com fermentinho ali, né, sem parar de crescer. E aí eu acabo fazendo isso, contribuindo, né, através de insights e soluções com base em dados, em análise de dados, fazendo ali uma batida no liquidificador ali com inteligência de negócios e gestão administrativa criativa, que nada mais é que justamente olhar, né, para outros pontos, assim, onde normalmente ninguém iria olhar, para poder buscar uma alternativa. E assim como a Dora, eu também gosto, né, de compartilhar conhecimento, de, né, servir, ser útil às pessoas, né? Falo daqui do interior, faço isso do interior de São Paulo, já estive na capital, já trabalhei na capital, e hoje faço isso aqui através do interior, porque a internet, apesar dos problemas, ela acaba aí, né, possibilitando ter essa troca mesmo à distância, né? Então, é o que eu gosto de fazer e fico feliz pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Ah, eu adoro também participar dessas conversas com vocês. Eu sou a Raquel, atuo no marketing da InContact e o nosso grande objetivo é trabalhar a comunicação de uma forma que ela seja informativa, educativa, que ela mostre realmente os benefícios, né, desse processo de atendimento ao cliente, conhecendo cada vez mais, né, o nosso cliente, nosso potencial cliente, e entregando, né, esse valor todo que acontece via uma plataforma, mas também acontece com a gente aqui todos os dias empenhados em dar o nosso melhor para que cada vez mais as pessoas sejam bem atendidas, né? A gente estava até conversando um pouquinho aqui antes de reclamar da plataforma, de falar justamente essa questão dos desafios, né, do atendimento. Então, já quero né, falar que nós estamos aqui por você que está nos assistindo, que veio da outra área para cá. Então, mande suas perguntas, diga, se apresente para a gente de onde vocês estão assistindo, o que vocês fazem. Se você tem alguma dúvida sobre o assunto ou se surgir durante a nossa conversa aqui, mande, que a gente está aqui para responder ao vivo. Nós temos sim um roteiro, queremos entregar, né, um conteúdo, mas acima de tudo estamos aqui por você que vem nos assistir, participar, interagir. Então, não economize, não se economize, que nós não vamos nos economizar por você. E essa é a primeira vez nas nossas temporadas, nessa segunda temporada de webinars, mas é a primeira vez que a gente traz uma convidada e essa ideia de estar sempre agregando, né, expandindo esse conhecimento e todas as ferramentas, disciplinas que envolvem um bom atendimento, né? Então, vou passar a bola aí para o Odari começar esse papo com a Camila, porque é sempre importante entender essa questão de dados, né? Cada cliente traz diversas informações, o que a gente faz com elas, como é que está isso daí no seu dia a dia. Então, vamos começar esse papo. Odari, puxa aí a conversa com a Camila. Camila, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua presença, é um prazer ter você aqui. Camila, vamos lá, vamos falar um pouco de análise de dados. Conta pra gente o que é uma análise de dados, para que serve, quando eu uso, como elas se procriam. De onde vem, para onde vão, para onde vão. Bom,
Agradeço também a oportunidade de estar aqui presente nesse bate-papo com vocês. É sempre muito bom poder fazer essa interação. E em relação à análise de dados, na verdade, para algumas pessoas pode parecer assim, nossa, é algo que está em alta, né? Que está não param de falar sobre ciência de dados, análise de dados, big data. E na verdade isso existe há muitos anos, né? Então hoje tomou grandes proporções, porém é algo que já existe há muito tempo. E análise de dados, como o próprio, né, nome dá a entender, nada mais é do que realmente a gente pegar os dados que existem à nossa disposição, analisá-los com a intenção de buscar um padrão entre eles. Né? Então, algo muito comum que acaba acontecendo na nossa área assim, é entender que história os dados contam, porque eles podem nos contar uma história. Então, é para isso que eles estão aí, né? A análise em si é para isso. Existe algum padrão? Está me dizendo alguma coisa? Existe uma informação por trás disso, né? Assim, porque existe uma diferença entre dado e informação. Posso explorar um pouco mais isso. Né? Mas, assim, existe todo esse trabalho por trás que é justamente para apoiar a tomada. Quando a gente traz para o mundo dos negócios, nada mais é do que uma ferramenta para poder auxiliar a gente na tomada da decisão. Então, eu até brinco, né? Eu falo assim, olha, eu não sou mandiná, mas com a análise dos dados, eu consigo prever um pouco do seu futuro, né? Porque realmente é isso. Né? Os dados, eles falam tudo aquilo que aconteceu e com base neles a gente pode, sim, prever potenciais aí, ações que podem vir a se repetir no futuro. Né? Então, aí, Ou com seja, base... você tá me dizendo, vou dar um exemplo aqui, que se eu começar a olhar dados, relatórios, eu consigo conhecer e prever o meu cliente, por exemplo, eu conseguiria prever tendências, conseguiria prever comportamentos, o que eles vão querer comprar, que produtos. Tudo. Que legal. Absolutamente tudo, tudo, tudo. E quando a gente fala de análise de dados, a gente tem um tipo só de análise de dados, é só previsão, a gente consegue fazer algo mais? Que tipos de análise de dados a gente consegue fazer? Bom, primeiro, vou até aproveitar também e explicar um pouco, né, que existe mesmo essa diferença do dado para a informação, porque é importante. A gente acha que dado, por exemplo, foi legal você citar a questão do comportamento, porque comportamento é um dado, imagens são dados, sons são dados, então eu brinco, né, tudo é um dado. Aí eu até brinco com uma newsletter que é você é um dado, porque eu sou um dado, você, Odário, é um dado, Raquel é um dado, todos nós, todo mundo que está aqui no chat, todos nós somos dados. Né? Então, realmente é possível, sim, prever. Agora, existem níveis, né, que a gente consegue fazer isso, que são esses tipos de análise de dados, né, que você consegue fazer algumas coisas. Aí vai depender de uma série de fatores que a gente com certeza vai falar daqui a pouco, mas, assim, apesar, né, de tudo isso, assim, os 4 grandes fases, né, de análise que a gente consegue fazer, a primeira se chama análise descritiva. E basicamente assim, né? Eu falo que a minha missão é tirar o techniquez daqui. Então, assim, a análise descritiva é responder uma única pergunta: o que aconteceu? Então, quando chega uma reclamação de um cliente, assim, o que aconteceu? O cliente está reclamando. Ponto. Então, se você tem um relatório que mostra todo o volume de clientes que estão ali reclamando, é para isso, né? Aí nós temos uma análise diagnóstica, né? Que aí ela responde uma outra pergunta: por que aconteceu? Então, por que esse cliente está reclamando? Por que ele entrou em contato conosco fazendo uma reclamação? É para isso que existe, que serve, né, a análise diagnóstica. Aí existe a análise preditiva, que aí é que já começa a entrar o modo mãe de aqui na história, né, que realmente é usar todo esse histórico de dados já gerados previamente que uma empresa pode coletar ou venha coletar, porque é importante também, né, a empresa nem sempre ela coleta os dados que ela acha que precisa coletar, né? Então, enfim, com base naqueles dados, se estiverem ok, ele tem um bom volume para análise, a gente consegue se identificar possíveis tendências de comportamento de compra, de volume de reclamações que eu posso ter. Então eu já consigo prever que de repente, época de Black Friday, pode ser que eu tenha um volume maior de reclamações. Por quê? Porque historicamente falando, né, os dados dizem que 3 pontinhos. Então vai depender, claro, da empresa, mas existe essa preditiva e existe a análise prescritiva, que é assim: tá legal, agora eu já sei que isso pode acontecer, mas e aí, né? O que eu vou fazer? São as recomendações. Então, a análise prescritiva, ela te ajuda justamente com esses insights e soluções que eu trouxe na minha apresentação pessoal, que é justamente isso. Assim, olha, com isso aqui, que a gente já conseguiu identificar de tendência,
O que podemos tomar de ação para que na hora que o fato acontecer, estejamos aqui bem preparados. E aí, no caso, atender melhor ainda, né, o cliente, se a empresa busca isso. Entendi. Ou seja, a gente vai pegando aí quase todas as etapas, né? A gente consegue cobrir com análise, desde ali o que acontece, por que acontece, como pode acontecer e futuro a previsão de. Que legal. Você Sim. consegue e assim, você me falando assim, me parece muito legal o resultado, mas um bicho de 7 cabeças. Como é que eu faço para entrar nesse mundo? Como é que eu começo esse processo? Bom, primeiro entender que assim, apesar de eu ter dito, né, que tudo é um dado, não significa que o seu negócio tenha todos esses dados e que ele precise de todos esses dados. Então, sim, agora existe uma questão de maturidade da empresa em relação aos dados. Né? Para se ter uma noção, hoje, eu até acompanhei uma reportagem sobre isso, de todas as empresas que no Brasil, né, que já estão adotando os dados, 65% não faz a mínima ideia do que faz com eles. Então, assim, isso mostra que, apesar de ser um estudo, né, uma área de estudo que já existe há muitos anos, é algo que ainda é novo para muitas empresas, na prática mesmo, para colocar. E o primeiro ponto, em relação a tudo isso, vem da parte de cultura organizacional. Então, não adianta, muitas vezes, você ter os dados, não adianta você ter um sistema muito bom que te gere excelentes relatórios, faça excelente análise, se a empresa não tem uma cultura orientada a dados. Né? E essa cultura orientada a dados é justamente isso. Assim, olha, nós temos uma forma, um padrão, né, de como vamos analisar, temos métricas, né? Então, assim, essas são as métricas, estamos avaliando de tempos em tempos se essas métricas ainda são coerentes com a nossa realidade, né, com o nosso negócio, com o momento que estamos, né, de economia, porque tudo isso, os fatores externos, eles podem influenciar. Então, é por isso que acaba até parecendo ser algo distante. Então, o primeiro ponto quer implementar, é sempre interessante avaliar, então a gente já entra no nível estratégico da empresa, se ele realmente está disposto a, primeiro, avaliar a cultura interna, né, do negócio, e caso precise melhorar, sim, mudar, não só, né, não é só de cima para baixo, não são todos os níveis hierárquicos, mas principalmente, sim, dentro de cima, e a partir do momento entender que precisa, sim, fazer um investimento. E esse investimento é justamente no treinamento, na mudança, né, da cultura, em tecnologia, né, precisa da tecnologia, sim, precisa da ferramenta, não dá para fazer na unha, né, coletar todos esses dados, né, assim, é humanamente praticamente impossível, né, fazer tudo isso com uma certa maestria e velocidade, que é o que é mais importante nesse momento. Né? Então, precisa, sim, ter toda essa abertura, né, o desejo, e entender que, como todo investimento, você vai ter uma fase também de maturação para depois ter o retorno, que aí pode vir de várias formas, né? Não só o financeiro, mas em atendimento, posicionamento de marca, né, e tudo mais relacionado aí ao que a própria estratégia, né, pode definir. Legal, Ou deixa eu só seja, fazer uma boa noite aqui para o Pedro Lucas, né? Deixa eu colocar, ele está no setor de atendimento SDR, está lá no olho do furacão, Lucas, né? Também dá um oi aqui para Sônia Almeida Winter, será que ela é parente da Camila? Muito bom. Né? A gente também está aqui ó, com o Flávio Bosco, com a Jennifer Monteiro, com o Reinaldo Coelho Santonelli, né? Estou lendo direito, precisando melhorar a minha vista. Então, lembrando que se você tiver alguma dúvida, né, sobre isso que a gente está abordando, trazer para a tua realidade, faça a pergunta, que aí eu corto a galera aqui, como vocês viram, com muita gentileza, para poder trazer essa atenção, tá? Então, mandem aí as suas dúvidas. Ah, o Pedro deu risada aqui, né? Falou que ele está no olho do furacão. E, aliás, né, até antes do Odário falar, né, enquanto vocês estavam conversando, eu fiquei pensando muito nisso, né, no gestor e no atendente no meio desses dados, né? Os dados também são um furacão aí, né? Então, talvez a empresa não tenha a cultura, mas ela tem a necessidade e existe a boa vontade daquelas pessoas em começar a olhar para isso, né? Então, eu fico pensando nos nossos gestores, supervisores, diretores de atendimento, de operação,
né, com todo esse movimento. Mas sigam aí, sigam aí. Mas você sabe que até por isso mesmo, como eu disse, é importante que a cultura ela venha, né, de cima, justamente para que em algum momento todos estejam alinhados, porque de fato, às vezes o atendente que está no olho do furacão, ele até consegue ter uma visibilidade maior do impacto positivo que isso pode trazer no dia a dia, mas por uma questão ainda, né, cultural, ainda não é possível adotar. Então, realmente precisa ter toda essa integração e entender que a análise de dados é uma visão sistêmica da empresa. Hoje estamos falando de atendimento ao cliente, mas ela é integrativa dentro da própria empresa. Legal. Ou seja, não Siga aí. adianta a gente estar naquele dia a dia correndo, baixando a cabeça só. Tem que pensar um pouco mais estratégico, né? Se a gente não conseguir sair do dia a dia para tentar fazer melhor, investigar, a gente vai continuar com a cabeça baixa e sem entender esses números, né? Sim. Então, deixa eu ver se eu entendi, Camila. Pelo que você está me falando, assim, primeira coisa, para a gente implantar, então, eu tenho que mudar esse olhar, ser um olhar mais estratégico, que é uma questão cultural. Então, tem que haver a necessidade, né? Seja por quem está ali na linha de frente ou vindo de cima, precisa ter, falar assim, olha, ok, então vamos começar a investigar o que está acontecendo. Então, tendo a vontade de investigar, a gente vai seguir para um próximo passo, que é conseguir os dados, né? Acho que é aquela pegada que você falou de dados, informação, que dados são números, mas não te entregam ainda a história, né? E isso, não só números, como diz, pode ser tudo mesmo, mas assim, quando a gente pensa no cliente, né, que tipo de dado a gente pode considerar que o cliente ele vai, né, trazer para a empresa? Eu falo assim, que quando você trata no relacionamento, né, cliente-empresa, ele te traz todos os dados, mais um motivo para começar a adotar uma cultura orientada a dados. Né? Então é fundamental, porque muitas vezes a empresa ela deixa de reduzir custos, de faturar mais, de melhorar os seus processos, inclusive de atendimento, justamente para não usar aquilo que ela já tem. Então eu penso o seguinte: quando você pensa num cliente, vou usar assim, como estamos aqui cada um de uma cidade, né, dá para usar bem bacana, que a maioria de nós vai em algum momento fazer uma compra online. Então, você é um cliente, entrando no site daquela empresa, que ela não deixou de ser uma empresa, você coloca seu endereço, você coloca a sua idade, data de nascimento, CPF, tudo. E aí você começa a fazer sua navegação, você está imputando dados para aquela empresa. O horário que você acessou, o dia da semana, o dia do mês, tudo isso são dados que podem muito bem ser aproveitados. O que aquela pessoa visualizou? Camila, mas você está falando só de online e no offline. A mesma coisa, você passa uma compra na caixa do supermercado, né, você consegue ter um registro de volume de compras. Os produtos, aqueles produtos saem mais, em qual dia do mês, em qual horário, qual média de preço. Então, tudo isso são dados dos clientes que a empresa ela pode ter uma ação mais proativa diante daquilo e se antecipar para algumas questões, tanto relacionadas às vendas como relacionadas a clientes. Né? Então, aí sim, é avaliar quais dados que eu tenho. Eu não tenho metade desses dados que você falou. Ok, então realmente é começar a implementar isso, provavelmente através de pessoal mesmo, né? Então, sim, precisa investir também no pessoal, seja funcionário, seja um consultor que pode trazer para você justamente um desenho dessa solução, quais sistemas você deve investir, em qual momento investir para poder, né, trazer de uma forma mais agrupada e também de fácil visualização esses dados. Então, você começa a fazer essa implementação a partir daí. Né? Aí, quando você... E aí você tem um universo de coisas, né, para poder avaliar depois. Né? Então, eu imagino que, por exemplo, com a plataforma de vocês, com certeza, o cliente vai falar qual é o tipo de reclamação que ele tem. Né? A plataforma, com certeza, faz esse registro. Então, você consegue usar isso. Essa chateação é um dado. Né? Então, por isso que fica nessa, tudo é um dado. Deixa eu pegar um gancho aí teu. Você falou de custos, né? E falou de investimentos, E acho que a primeira coisa que, assim, para quem não está familiarizado com a parte de investigação de dados, né? Poxa, minha empresa talvez já esteja numa situação ruim, então você está me falando que eu vou ter que fazer investimento, cultura, troca de cultura, eu vou gastar tempo. Mas e aí, qual é o benefício de eu fazer essas análises de dados? Como é que porque tudo isso é investimento, né? Sim, Então, se eu estou sim. investindo, eu já estou desesperado para ter um resultado. Por que eu vou investir em dados agora? Não está sobrando dinheiro. Mas é justamente para isso. Né? O principal
principal motivo é justamente isso. Né? Assim, os maiores benefícios que você tem em relação, assim, imediatos, né, em relação à análise de dados é sim redução de custos, e eu não falo custos de pessoal, mas simplesmente assim, já tive clientes que falavam assim, olha, eu compro sempre essa época desse fornecedor porque ele faz promoção. Aí eu, tá, mas quanto tempo esse produto fica parado em estoque? Eu não sei, né? Ele não tinha esse histórico de dados. E aí, quando a gente começou a avaliar, a gente chegou à conclusão de que, olha só, você está investindo, né, assim, apertando o teu fluxo de caixa para aproveitar uma promoção que supostamente seria uma oportunidade, porém ele não sai com a velocidade suficiente para você ter esse retorno financeiro no teu caixa, para isso voltar em forma de lucro. Então, não vale a pena. Só com os dados você consegue ter essa visão rápida. Então, o benefício é, quando eu falo rápido, é rápido em relação a você não ter, né? Então, é claro, não é da noite para o dia, infelizmente não é da noite para o dia, porém é muito mais rápido, pode ser, né? Muito mais rápido do que a gente imagina, porque também vai depender justamente da predisposição da empresa em adotar essa postura nova e colocar em prática. E não custa tanto quanto parece, né? Claro, vai depender do tamanho da empresa, vai depender, porque justamente hoje você tem outras ferramentas que já fazem isso. Ah, eu já tenho o CRM. Pronto, o próprio CRM já pode ser a sua fonte de dados. Porque obter os dados não é caro, cara. É você realmente se dedicar a entender que a partir de agora eu quero usar eles para reduzir custos, para aumentar o meu lucro, para melhorar os meus processos internos, para fazer mais com menos, né? Então, basicamente, eu falo assim que essa é a nossa a promessa de qualquer empreendedor que está na área tanto da educação quanto na educação empreendedora, né, como dessa parte de administração criativa, é como faço mais com menos. Então, a ideia é essa. E entender, é um investimento. Agora eu tenho que levantar a mão, né, só para pegar o comentário do Pedro Lucas, né? Ele falou que a forma como abordamos esses clientes para a coleta de dados é também muito importante, né? Que é um dos pontos que a Camila comentou. A maioria quer agilizar o quanto antes do processo de compra ou já acham que está no setor de vendas. E ele complementou dizendo que dados importantes demais para o setor comercial, são dados importantes demais para o setor comercial fechar negócios e fidelizar o cliente. Ó, o Pedro está ágil aí, hein? Tá antenado, muito bom, Pedro. Excelente, exatamente, né? Isso que a Camila trouxe, né? Existe uma rapidez, mas ela também está integrada aí com o quanto a empresa quer, né, olhar e colocar em prática. Inclusive, né, para a gente, uma das formas da gente agilizar, em especial no atendimento ao cliente, é com uma plataforma que filtre, né, que realmente receba os contatos, né, nessa questão de recepção ativa, né, o atendimento receptivo, né, ou seja, o cliente entrou em contato, teve uma compra, precisou fazer uma devolução, tem uma dúvida, tal. Então, uma ferramenta como a Incontact, né, como a nossa ferramenta. E eu vou pedir para o Odário falar um pouco sobre isso, né, porque esse é um ponto crucial no processo, né? Então, o cliente comprou, o cliente está para comprar, ele entra em contato com a empresa, e aí o que acontece, né? Já começa aí a se perderem dados, muitas vezes, porque a empresa não está preparada para receber com qualidade essa demanda do cliente. Fala para a gente, Odari, sobre Isso isso. é uma coisa, Camila, até a gente defende. Por que trazer uma pessoa de falar de dados, né? Então, essa é uma coisa que a gente defende muito aqui dentro. A gente vê muitas operações trabalhando, trabalhando, trabalhando e não tem informação, né? Então, eu vejo às vezes operações que não entendem por que os principais motivos dos clientes estarem entrando em contato. Então, a gente entrega para eles informações de por que seus clientes estão entrando em contato, é uma reclamação, é uma solicitação, que tipo de reclamação que você tem, para você trazer uma atuação em cima, né? Então a gente pode converter isso em informação, né? Então, por exemplo, eu tenho muita reclamação de configuração, vamos melhorar isso, fazer um processo mais intuitivo. Então, olha que legal, esses dados já viram automaticamente uma ação, né? Então, a gente pode transformar isso num processo melhor ou mais barato, né?
até a pergunta que eu te fiz, né? Por que fazer um investimento? E, puxa, a gente super concorda. Então, se você tem informação, você pode entender onde é que estão seus custos. E a gente traz todas essas informações para os nossos clientes, né? E queria fazer contigo até uma brincadeira aqui, né? Será que a gente pode trazer um relatório para você fazer uma análise e contar para a gente o que que você vê nesse relatório, o que que você consegue analisar, até para a gente ver o quão fácil é a gente começar a fazer análise de dados, né? Então, se Claro. você for um especialista, ótimo, né? Mas a gente também consegue ter algumas simplificações. Não, Vamos claro. lá. Inclusive uma empresa que tenha, né, em mãos um relatório desse, com certeza, né? É bom que ela já comece a pegar os primeiros passos. Muito bem, exatamente. Enquanto o Dari compartilha a tela aí depois você me diz para a gente se você está vendo bem, né? Aqui, vamos lá, olha. Ah, que lindo! Opa! Temos um dado. E é engraçado, Dari, não sei se você está percebendo, mas a paixão no olho da Camila falando desse assunto, é tão bom trazer uma pessoa que está apaixonada pelo tema, e você que está aqui com a gente, faça a sua pergunta, aproveite que ela está aqui também. Vamos ver aqui, conta Vamos aí. lá, Camila. Tô trazendo aqui um dos nossos relatórios, que a gente chama de relatório de volumetria, né? Sim. Então, nós temos ali na parte de cima quantidade de e-mails recebidos e finalizados, então a gente consegue ver facilmente ali, durante um período de fevereiro de uma operação, como é que estão os volumes de e-mails recebidos e finalizados, e na parte de baixo a gente consegue complementar desses e-mails recebidos e finalizados nas horas durante o dia, né? Quantos a gente recebe, quanto a gente finaliza, tá? O que que você consegue já fazer uma leitura aqui para a gente entender como funciona esse processo? Bom, primeiro, né, assim, provavelmente eu chamo de, assim, eu gosto de falar assim que é uma montanha-russa, né, esse primeiro o gráfico. Quando você vê esses dias que estão embaixo, provavelmente eram finais de semana, né, muito provável. Então a gente já começa a medir por aí, assim, por que esses dias tem menos volume? E aí quando você olha do dia 12 ao dia 18 de fevereiro, assim, é uma avaliação superficial, eu já começo a entender que, bom, temos aqui um volume maior de recebimento, porque provavelmente essa empresa está no Brasil, as pessoas recebem seus pagamentos até o quinto dia útil, fizeram suas compras, alguma coisa relacionada assim nos primeiros 10 dias corridos do mês, algo deu errado, né? Então é normal que da segunda quinzena em diante você tenha um volume maior, né, de e-mails aqui no caso. Né? Eu falo, não é necessariamente reclamação, eu estou me baseando que seja uma empresa que seja relacionada às compras, mas é comum a gente ter, sim, um padrão de relacionamento maior a partir do dia 15 e adiante. Eu, aí, a teorias de Camila, não tenho dados para respaldar essa minha opinião, mas eu acredito de verdade, né, com base em outros estudos que eu já fiz voltados para e-commerce e atendimento, que geralmente é isso. Então, a primeira quinzena, no finalzinho do mês, o pessoal tem uma movimentação menor, né? E aí, geralmente, nesse meio do mês é onde acontece mais a movimentação, a interação, né, entre cliente e empresa. Então, de imediato já dá para falar isso, e que justamente devido a esse volume, é provável, né, que essa movimentação atípica faça com que, nessa mesma janela de tempo, o volume de recebidos seja muito maior do que os de finalizados. Né? Então, são as primeiras observações assim, Legal. que eu pude ver. Algumas coisas que eu vejo aqui também, você vê, poxa, olha, uma empresa que recebeu e-mails, né, ali no carnaval, provavelmente Também, não teve um trabalho muito ativo no carnaval, e essa demanda sim. foi tratada toda no dia 22 de fevereiro, se eu não me engano, foi Quarta, né? segunda-feira, quarta, Quarta, né? Quarta de quarta. cinzas. Então você vê já que aqui já, assim, né, sem a gente saber exatamente que empresa é essa, a gente já consegue fazer Sim, uma análise, né. E que sim. E que, interessante. inclusive, conseguiram em poucos dias trabalhar bem, né? Porque 22, 23, 24 já resolveram o pico, né? Coitado dos atendentes, né? Mas, enfim, conseguiram. E olhando aqui embaixo também, uma coisa que eu acho interessante você ver, né, a gente falando nisso, né, você vê começo do dia, 9 horas da manhã, você vê que é quando o pessoal dá um gás ali para tratar as demandas também, né. Sim, sim, é o tipo do comportamento. Então, são dados que falam muito mais sobre o comportamento, né?
do que simplesmente do que se trata o assunto. Às vezes não é necessariamente uma reclamação, mas assim, esse comportamento padrão. Se for a pessoa, se é o cliente que tem que entrar em contato, eu vou tirar por mim, vamos fazer isso logo de manhã para se livrar de uma vez. É uma possível justificativa. E olha que interessante, que com base nesse report, a gente consegue justamente como, né, como gestores dentro dessa área, falar assim, bom, se eu já sei que este é o horário de pico, como eu posso melhorar, então, as minhas contratações, as escalas, né? Geralmente atendimento trabalha, muitos profissionais têm essa questão da escala. Qual é o terror desse tipo de demanda que aparece nesse horário? Será que dá para a gente agrupar e padronizar? Provavelmente, né? Dependendo dos dados, sim. Será que eu consigo me antecipar para que esse volume seja menor? Será que é possível direcionar para um chatbot, né, em relação à triagem disso? Então, só com essa base, e aí, às vezes, precisa investir numa ferramenta para o dia inteiro, não, às vezes você precisa de uma coisa pontual, às vezes você não precisa de todos aqueles funcionários da empresa naquele momento, durante todo o expediente, às vezes só num período específico do dia, que sem acesso a isso você jamais saberia, né? Olha que interessante. Sim, que interessante. E a gente olhando ali um horário mais cedo, ali 5, 7 horas, são picos de recebimento, que não são tão grandes durante o dia, mas são picos de recebimento que talvez, se você ampliar o teu horário de atendimento, você pegue uma demanda reprimida ali, né? Então, Sim, com dependendo do negócio, por certeza. exemplo, se isso aqui for um e-commerce, eles podem estar perdendo o negócio por estar com chamadas não Uhum. atendidas nesse horário, né? Sim, assim, uma parte um pouco mais técnica, esse tipo de dimensão que a gente avalia aqui, que é por hora, né? Então aqui é de hora em hora, o que acontece? O nome disso, dentro da análise de dados, é granularidade. Quando você faz uma análise dessa para uma Amazon, né? E aí eu tive acesso a um case desse, por segundos. Então, imagina, né, assim, que uma empresa deste porte, ela não pode perder uma informação dessas, e todo segundo faz diferença. Né, porque é o que você falou, é essa demanda reprimida. Então, ela faz esse tipo de análise, assim, segundo, minuto. Então, realmente, quando eu falei no início a questão da maturidade do negócio, mas também tem o volume de operações que fazem toda a diferença em relação ao tipo de análise que você vai fazer. Né? Então, é interessante pontuar isso também. E um ponto que me chama a atenção, quando você até falou, Camila, que isso envolve toda a empresa. Então, por exemplo, se eu olho olhando agora, né, fazendo esse exercício, se existe esse pico, será que é algo que a comunicação poderia ser trabalhada? Será que o marketing tem que ser envolvido? Será que outras áreas devem ser envolvidas? É sobre isso também, né? Eu estou aqui gestora do atendimento, né? Estou aqui olhando o meu quadrado, né? Se o pessoal está performando e tal, mas pensando amplamente, seria esse ponto também, de levar para outras áreas para que... Com certeza. Inclusive, nesse caso, se você pega o maior, né, a maior barra que nós temos é do finalizado, e talvez, né, com base aqui, talvez o motivo seja justamente uma questão de ajuste, por exemplo, de disponibilidade de atendentes por horário. Por quê? Das 19 horas, aliás, a partir das 17. A partir das 17 horas, você tem mais recebidos do que finalizado. E vai assim até às 7 horas da manhã. Né? Então, provavelmente acumula toda essa demanda e só às 9 horas, geralmente o expediente começa às 8, padrão. Então, nessa uma hora tem todo mundo, né, que é o caso que eu tenho de correr para lidar com essa demanda que acumulou. Né? Então, aí sim, envolve avaliar com RH, avaliar com diretoria estratégica. Se é uma questão, claro, depende da natureza da reclamação. Imagina se é uma empresa, por exemplo, de logística, você precisa envolver o departamento que faz roteirização de entregas, né, de coletas e entregas de frota, enfim, tem todo, tanto que geralmente esse tipo de problema, esse tipo de demanda, ela vem também de cima. A gente chama de área de negócio, então, geralmente é um gestor que vai chegar e ele vai reclamar com o possível superior dele, né? Na verdade, reclamar não, ele provavelmente vai receber assim, olha, a gente precisa cortar custo, aí ele, como que eu corto o custo, porque olha só isso aqui, né? Então, realmente, parte daí, aí você começa a entender se essa empresa tem um relatório desse, acesso a uma ferramenta dessas, e tem uma pessoa que faça essa análise, né, dentro da empresa,
com certeza consegue concluir que assim, olha, eu acho que a gente vai precisar conversar com o RH, vai precisar, né, chamar o RH, vai precisar chamar o financeiro, né? Então, porque não tem como eu disse, é tudo muito sistêmico, não tem como a gente avaliar de uma maneira muito isolada, né? Quando a gente fala da análise de dados, o dado é um só, a informação que a gente transforma, ok, é com base nos dados que temos, mas ela não deve ser acolhida de forma única, ali, sem o contexto geral do negócio. Né? Tem que ser, E aí a os gente poucos cai tem para que. E a gente pode usar outras informações, né? Por exemplo, quem você citou ali que depois das 15 horas você vê que mais entra do que é finalizado, a gente pode ir para uma segunda análise para entender o porquê que isso ocorre e que tipo Isso, de de demanda. demanda existe aí, porque às vezes é uma demanda mais complexa também, né? Então, às vezes falta um Sim, profissional específico, então a gente pode utilizar outras. Como é importante você ter informações, né? Porque aí você começa a cruzar sim, e resolver esses problemas, né? E se você não tem exatamente. esse tipo de dados, você não sabe nem o que está acontecendo, né? Não sabe. Mas E fica tudo com base no achismo, né? Por isso que eu fui falando, ó, isso aqui é a minha opinião, porque tem uma máxima que é justamente essa, que sem dados você é uma pessoa com opinião. Não tem problema ter opinião. Agora, quando você é o gestor do negócio, tomar uma decisão somente baseada em opinião pode ser perigoso, pode custar muito caro, né? Então, sim. justamente esse é o ponto. Quer dizer, eu estou entendendo também que existe uma necessidade de todos os envolvidos serem estimulados também a olhar de maneira diferenciada por cultura ou por necessidade, talvez. Porque se eu olhar assim, como leiga aqui, eu posso até achar legal, né? Do tipo, que legal, a gente conseguiu, depois do carnaval, finalizar o recebido. Tá Uhum. ok, né? Tipo assim, recebemos, finalizamos, voltou para o panorama, né, para a média geral, e tá bom, é o que tá. Eu olho isso e vejo só isso, né? Isso. Ou seja, numa visão mais superficial. E o que a análise de dados traz é outra proposta, né? Um outro Sim, jeito. isso. É importante também, né, salientar que, assim, para funcionar bem, a gente precisa justamente ter indicadores. Então, aqui, quando você tem, né, nessa tela, por exemplo, e-mails recebidos e finalizados por hora do dia, quais são os indicadores que a gente vai utilizar como base? É quantidade total? Ela por si só não pode significar nada. Eu fiz uma análise de atendimento uma vez, que era justamente com um chatbot, por isso que eu trouxe um exemplo. E aí, inicialmente, era assim, nossa, olha só, o chatbot é muito melhor do que o atendente humano, porque olha esse volume. Aí, quando eu comecei a, né, fazer toda essa parte da análise em si, bem a limpeza dos dados, né, que é filtrar realmente o que deve ser utilizado ou não, aí você descobre que, assim, o volume é grande porque metade dos atendimentos dele precisou ir para o atendimento humano. Então, é lógico que ele é uma máquina, né? Ele vai atender mais rápido. Às vezes a pessoa nem quer, ela já só sabe que é o atendimento automatizado, ela já aperta direto a tecla para poder falar com o humano, porque o atendimento nada vai substituir nessa parte humana, assim, por mais que tem chat GPT, e não significa que vai substituir todo mundo. Então, realmente entender esse contexto do indicador, o que eu estou avaliando? Né? É só a quantidade, mas é a qualidade desses atendimentos, o grau de satisfação do cliente em relação a esse atendimento. Por que não dão nota? Por que dão nota tal? Né? Porque geralmente tem nota Desistência, né? de existência. Exatamente. Boa. Ou O seja, a que... gente tem que cruzar indicadores, né? Usar indicadores, com certeza. Assim, tem indicadores e metas. E metas. Porque a gente tem meta de zerar tanto. Tá, mas qual o grau de satisfação? Né? Então, assim, sempre ter indicadores e metas, né, que sejam coerentes também com todo o contexto atual ali do negócio. Legal. Deixa eu colocar o Legal. comentário do Pedro aqui. Pedro tá mandando bem hoje, hein, Pedro? Legal, viu, que você veio conversar com a gente. Acho que as publicações criativas do marketing, em conjunto com o setor de atendimento inicial, pode funcionar, né? Um criativo que interage com o cliente ajuda na forma que vamos abordá-lo e pegar esses dados de forma mais dinâmica. Que aí tem a ver com essa coleta, né? Um jeito criativo e que une vários setores da empresa em prol do resultado, né? Isso aí, Pedro. É Não, e porque também também não precisa esperar chegar no atendimento
seja uma... É porque, vamos falar real, né? A maioria entra em contato com atendimento, infelizmente, é para reclamar, né? Então, assim, não precisa chegar nesse ponto. Se existe justamente essa sinergia entre os departamentos, você consegue também cruzar os dados para entender. Ah, é relacionado a que tipo de criativo? Ah, de compra. Às vezes houve uma promessa ali na venda daquele produto e a reclamação pode ter algo relacionado ou não. Claro, só os dados ali para poder dizer isso. Mas não é de se espantar quando se encontra esse tipo, né, de correlação, né? Então, realmente é justamente ter toda essa sinergia entre departamentos. Né, e eu achei Legal. super interessante, Raquel, você quando você olhou o gráfico aqui, e você já virou e falou assim: "Nossa, tem um pessoal ali entre as 3, 4, 5 da manhã. Será que se o marketing fizer uma comunicação?" É legal quando a gente mistura várias áreas, vem visões completamente diferentes, né. Eu, por mim, já tinha olhado ali e falou: "Pô, não, vamos pegar esse pessoal, vamos estender esse atendimento ou botar um atendimento automatizado", né. E você já trouxe uma fonte de visão diferente que é: "Pô, e se a gente fizer comunicado para esse pessoal?" Né, será que se a gente avisar que esse horário não tem atendimento, ou dar outros canais, né. Então é legal quando você coloca mais de uma área também, com essas análises de dados para que saem soluções diferentes, né. É isso aí, acho ótimo. Acho ótimo. Isso Legal. mesmo. E aí, tem mais algum para mostrar ou vamos seguir com perguntas? Eu queria Aproveita. também, falando aqui da parte de análise, né, o que que eu preciso para fazer uma análise eficiente? O que que eu devo Então, implantei, botei análise, já tem uma ferramenta na minha empresa. O que que você me dá de dica para a gente garantir que a gente faça uma análise eficiente? Bom, o primeiro ponto é justamente essa questão da sinergia, porque algo muito comum que causa problemas, né, nesses momentos é que assim, o que o pessoal está vendo na tela é o resultado final. Agora, o que rola, né, o trabalho que rola nos bastidores é assim, dependendo da empresa, você vai ter planilhas infinitas, números de linhas infinitos, arquivos malucos, onde, por exemplo, tem um campo lá que vamos usar o exemplo, gênero, e tá sem preenchimento. Aí, tipo, poxa, mas a pessoa que passa lá na triagem, lá no cadastro, como que ela não verificou isso? Né? Ou se isso está passando, será que não é um erro do sistema? Então, olha só, já estou falando de atendimento, de área que faz atendimento ao cliente, já estou falando de TI, porque pode ser um problema também no sistema, pode acontecer. Né? Então, primeira dica é assim, precisa ter interação, né, de todos os departamentos da empresa. Não que vai ficar todo mundo ali junto toda hora, né, não é isso, mas assim, quando eu disse da cultura, realmente sem ela não acontece. Então, se o financeiro, quando um departamento fala assim, poxa, o financeiro está, como é que fala? O financeiro está aqui cobrando colocar tal informação. Ai, mas isso aqui é irrelevante. Você pode ter certeza que se está pedindo, não é irrelevante, porque lá na frente esse dado vai fazer uma diferença. Né? Então, realmente precisa estar todos na mesma página. Essa é a primeira dica. Né? Então, a segunda dica, assim, para começar assim, a desenvolver até isso, é realmente ter uma pessoa, eu falo uma, não é um número, mas assim, um departamento com pessoas capacitadas para poder fazer, sim, essa análise, né? Porque chegar nessa conclusão realmente requer, assim, uma dedicação, né? Para a pessoa estar ali, entender do negócio, né? Então, é importante que essa pessoa também entenda de negócios, não é só números, né? Não são apenas os dados, é realmente entender assim, será que faz sentido isso que está aqui? Porque o gráfico que mostra o volume mais alto, ali a gente viu em relação ao dia. Agora, se fosse, por exemplo, em um único dia do mês ou num único dia do ano, a gente chama isso de um outlier, que é um ponto fora da curva. Então, a pessoa tem que ter um olhar muito treinado para poder identificar e falar assim, essa informação ela realmente é relevante para eu passar adiante para a área de negócio? Porque às vezes não. É só uma anomalia. A Camila não é sempre? Não. Uma empresa de cartão de crédito, ela quer uma inteligência artificial que faça essa triagem. Eu quero números atípicos na fatura do cartão de crédito, porque possivelmente é um golpe. Aquele cartão foi clonado. Né? Então, assim, por isso que a pessoa também tem que entender da área em que ela está inserida. Né? E a pessoa que está ali, às vezes, no front-end ali com o cliente, né? Se a pessoa que está ali, né, geralmente o atendimento ou o vendedor, ele não pode deixar passar batido, né, o formulário ali de preenchimento de um cadastro.
né? Eu não lembro a pessoa que colocou aqui falando do cadastro. Foi o Pedro? Acho que foi o Pedro, né? Foi Pedro. Que falou justamente assim, às vezes o cliente não entende, né, a questão do cadastro, exatamente isso. E é papel, muitas vezes, do vendedor assegurar ele na comunicação ali, naquela abordagem, que, olha, fique tranquilo, a gente segue as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados, isso aqui é só para facilitar o nosso trabalho, né? Então, assim, para ser mais rápido, né, para ser mais ágil na nossa entrega. Então, precisa, assim, ter toda essa... Realmente acaba sendo prolixa, né? Falando da questão da cultura, porque realmente ela é fundamental. Aí sim você parte para a tecnologia. Porque a tecnologia é uma ferramenta, existe N disponíveis no mercado. E quando você trouxe, né, a questão assim, do investimento, você também tem para todos os bolsos, né, para todos os momentos da empresa, para todo o platô. Às vezes a empresa está num platô financeiro que realmente não dá para fazer um investimento, contratar uma plataforma da Microsoft que vai fazer esse tipo de análise, mas existem outras no mercado. Né? Então, assim, que vão fazer esse tipo de coisa, né? Esse tipo de relatório, uma análise de outros departamentos, inclusive. Então, existe toda essa questão assim, de você olhar para dentro primeiro, para depois olhar para fora da empresa. Legal. Uma dica que eu costumo trazer também bastante aqui para as operações que começam, às vezes a gente começa a mostrar para a plataforma o tanto de informação que a gente pode dar, e eu vejo que o pessoal fica super animado, né? E começa a falar, não, puxa, então vamos medir isso, vamos medir aquilo outro, vamos medir não sei o quê. Eu falo, gente, calma, vamos começar mais simples, porque às vezes a gente querer trazer dado demais, a gente sobrecarrega a operação, cliente. Então você começa a pedir para o cliente um monte de dados, enche a paciência do cliente, você toma o tempo do teu operador ali com um monte de informação que ele vai ter que preencher para gerar dado, gerar informação. E às vezes a gente deve começar isso um pouquinho mais simples, né? Ir conhecendo a operação, vai refinando o ponto de granularidade que você falou, né? Então, por exemplo, a Amazon hoje fala de segundos, né? Mas será que a sua operação precisa lidar com segundos? Talvez a gente começar primeiro com dias, né? Depois a gente vai para horas. E se você ainda estiver sentindo essa necessidade, aí sim a gente vai quebrando. Então, Sim. ainda naquela parte do investimento, né? Comece simples, né? Comece, mas comece Isso. simples. E comece simples, exatamente isso mesmo, né? Você levantou esse ponto importante, que entender quais são as métricas que você precisa avaliar ali naquele momento, porque o negócio, a empresa, ao meu ver, é um organismo vivo, ela está em constante transformação. Então, essa questão de mudança, né, do que precisa hoje ou amanhã, com certeza, deveria, pelo menos, né, fazer parte. E sim, faz todo sentido essa questão de justamente não precisar. Esse é um grande desafio, inclusive, da área de dados como um todo. Porque quando a gente traz para essa parte que está no hype, é o Big Data. Então, imagina uma empresa LinkedIn, o tanto volume de dados que recebe por milissegundos. Agora, o LinkedIn, você acha que ele usa todos esses dados para fazer todas as análises? Não, Uhum. porque tem dados ali que são irrelevantes para ele para determinado momento. Né? Então, e tem dados que nem são armazenados. Né? Então, o grande volume do Big Data é você entender que assim, você tem o volume, mas a gente precisa assegurar a qualidade desses dados, acima da quantidade, porque não adianta nada você ter um grande volume de dados, uma quantidade imensa, mas aqueles dados você não encontra padrão, porque pode acontecer. Né? Então, isso geralmente acontece com a empresa que simplesmente chega e fala assim, não vou implementar, eu vou começar agora, vou implementar, sequer trabalhar internamente a questão da cultura. Né? Então, simplesmente viu em algum lugar assim, opa, vale a pena investir, vou investir porque eu quero retorno, e a intenção está ok, a questão não pulou etapas, né? Então, ela começa a avaliar ali que assim, esse negócio não funciona, mas geralmente assim não funciona porque justamente ela tem um volume muito grande, mas não tem necessariamente qualidade. Então, quando a gente fala em investir em tecnologia, em infraestrutura, ele já passa essa triagem. Né? Existem profissionais, eu não sou essa profissional da área, porém estou interligada com esse tipo de profissional, né? É um par, né, dentro do trabalho da análise de dados, por exemplo, quem trabalha com arquitetura, com engenharia de dados, que são pessoas que vão realmente falar assim, para esse relatório que você mostrou, quais são os dados que eu preciso armazenar? Ah, são esses dados aqui. Que tipo de servidor eu preciso? Aí a gente entra para uma parte bem técnica. Porque às vezes a pessoa acha que precisa de um servidor imenso, caríssimo, e não precisa. Né? Então, para hoje, para a operação dela, hoje, às vezes precisa começar de uma forma muito mais simples. Né? E aí, sim, até mais acessível do que muitas vezes a gente imagina. Eu quero pegar o gancho aqui, eu tenho um comentário, mas gostaria que o Dari reforçasse
para o nosso caso aqui, que é atendimento ao cliente, esse receptivo por e-mail, WhatsApp, que relatórios a gente disponibiliza, né? Ele mostrou aí o da volumetria, não sei se quiser mostrar todos eles, mas quais relatórios a gente disponibiliza hoje, né, para o nosso cliente? Hoje a gente tem um relatório de classificação, né, que é o de demandas, então você consegue entender quais são as demandas que estão vindo no seu atendimento, seja um elogio, uma reclamação. A gente traz informação relacionada a tempo de atendimento, então em quanto tempo seus e-mails estão sendo respondidos, para você entender, por exemplo, dentro daquele relatório que a gente estava vendo, chegou depois das 15 horas ali, estava mais recebendo que enviando. Mas e aí, qual que é o seu tempo de atendimento? É 4 horas, 2 horas, 20 minutos? Então a gente mostra um relatório também de tempo de atendimento para você saber se o seu cliente está sendo atendido dentro do tempo. E quando a gente fala de dados também, a gente não olha só para a visão do cliente, a gente olha para o olhar de produtividade, o olhar interno, né? Então a gente tem uns relatórios de produtividade, quem são os seus operadores que mais respondem, em quanto tempo respondem, como é que eles estão trabalhando, que tipo de demanda eles estão trabalhando. Temos o relatório de volumetria para você saber dentro de quais são os principais horários que você recebe demanda, que estão sendo finalizadas, volume, recebimento. Então, temos até uma exportação para que, né, você fala assim, puxa, não, mas eu queria cruzar tudo isso junto, dar uns 2 pingos aí e tirar alguns números novos, né? A gente também prepara uma exportação para você trabalhar esses dados como você bem entender. Então a Camila estava falando, puxa, às vezes eu preciso de um servidor caríssimo, uma ferramenta caríssima. Nós temos num preço acessível uma ferramenta que já traz para você todas essas informações que você já trabalha. Você pode adicionar formulários para os teus usuários buscarem mais informação. Você quer saber o que teus usuários estão cotando, que tipo de informação. Então você pode configurar mais dados para você receber. Comecem simples, pessoal, mas se você não quiser ser simples, a gente também está pronto para atender vocês. Olha só, eu queria trazer o Pedro para cá, né? Mas porque o Pedro está super participativo. Ele colocou aqui: acho que seguir um bom script com perguntas inteligentes ajuda muito na coleta de dados mais relevantes. Não ser robótico como em um roteiro, né? Mas essa questão complementou aqui, né? De um script inteligente, né? Também ajuda no tempo de atendimento. Inclusive, nós temos na nossa plataforma, né, uma ferramenta de templates, né? Então você pode já Templates e scripts. A gente, scripts, dependendo né? da classificação que teu usuário selecionar, ele já dá um script para atendimento. Então, Isso agiliza muito. já ajuda isso. Tem que ser inteligente. Já customiza com os dados que são interessantes obter naquele momento. Muito E eu bom. acho que a visão que a Camila trouxe de ser estratégico, que foi o que a gente conversou naquele outro bate-papo, né, Raquel? Quem quiser Sim, dar a uma gente visitada começou, lá, foi super legal. o anterior foi sobre estratégia. Então a gente tem que ser estratégico. Primeiro saber o que a gente quer medir, onde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer, que tipo de operação que você tem, que indicadores são importantes, né? Sim. Eu falo que os indicadores eles precisam, né, estar coerentes com o momento atual do negócio, né, com a atividade, com a realidade também da equipe, né? Então, assim, e junto com isso, ver como são os processos internos, né? Então, assim, é o que você trouxe, né? Essa riqueza de detalhes que o sistema da Incontact traz. E aí a gente já consegue mensurar justamente essas questões. Por que fulano atende mais ou menos? Será que a demanda que recebe é igual, né, do tipo de atendimento? Né? Então, muitas vezes, fora do contexto, né, a gente pode ter, de fato, uma interpretação errônea, por isso que realmente é importante contextualizar tudo isso antes, inclusive, de saber que tipo de relatórios você precisa, né? Porque às vezes não precisa de tanto assim. Isso aqui é só um pontapé, mas assim, vai adequar, né, a realidade da empresa. Legal. Para mim, o que eu quero só comentar, assim, que fica muito claro, os dados sempre existiram, né? Né, a gente sempre teve para onde olhar e buscar, né, transformar eles em informação, desde lá eu vou falar uma coisa do século passado, tá, Odari? Aquela coisa da caderneta na mercearia, sabe assim? Sim. Só para ir, talvez tenham Não pessoas aqui participei desse tempo, mas eu ouvi falar. ouvi falar, eu ia falar exatamente isso. Mas um ponto que para mim tem sido importante, e até um dos motivos que fez com que a própria Incontact
criasse um treinamento específico recorrente para os clientes sobre relatórios, né? Então, hoje a gente aqui treina os nossos clientes constantemente para olhar para isso, mas é o fato de que, embora esteja hype, ainda existe muita negligência dos dados, né? Acho que para mim é isso que ficou assim, o quanto, inclusive eu olhando na minha função aqui, né? Será que eu estou sendo negligente em relação aos dados que eu tenho acesso hoje? E que isso, essa consciência já é um primeiro passo importante. O que você acha, Camila? Com certeza, não, com certeza. Porque a partir desse momento, né, que você faz essa autoavaliação, você consegue entender, otimizar os seus processos, né, entender, respeitar também essa questão do uso, não só inteligente, mas como de fato, né, a gente entra muito nessa questão da privacidade dos dados, tanto internamente dentro da própria empresa, né, então dependendo do porte da empresa, você tem até questões de compliance, onde um analista de dados às vezes não consegue ter acesso, né, a determinado tipo de informação, porque tem toda essa questão, e para o próprio consumidor, o próprio cliente que está do lado de fora, para sentir a segurança de que essa privacidade dentro desse contexto também está sendo respeitada. Né? Então, não é olhar, não fazer o uso dos dados de uma forma leviana, né, no sentido de nem deixar para lá, e né, não vou pegar dados que não preciso, vou fazer um bom uso desses dados, né, para promover o melhor. Né, porque a gente focou aqui bastante na questão do atendimento do cliente, e coisas que dá para pensar em relação de benefícios, né, em relação a isso, promover um atendimento mais personalizado, né, porque eu entendo, até como consumidora, que assim, eu acho que no geral as pessoas, elas estão tranquilas com o fato de que pode acontecer um problema. A questão é como a empresa resolve esse problema. Então, se ela liga gritando, xingando, revoltada, são dados que estão dizendo para você assim, olha, talvez você deveria usar essas informações aqui para justamente promover um atendimento mais humanizado, né? Ser um pouco mais proativo nisso, enfim, uma série de coisas, né? Oferecer uma recompensa, focar mais na fidelização, na satisfação, né? Então, tem sim, justamente fazer o uso né, do primeiro contato com o cliente. Legal. Estamos indo aqui para os nossos finalmente, né? Já vamos cravar aí 1 hora, com todas as intermitências que tivemos, né, de início. Ô, Dari, pergunta final, considerações finais para a gente, né, enriquecer, né, esse momento aqui do nosso papo. E aí, Camila, se nossos pessoal que estiver aqui com a gente quiser uma ajuda para implantar essa estratégia, você faz isso? Como é que é? Sim, eu faço uma avaliação, né? Existe a possibilidade de primeiro avaliar, primeiro o que a empresa deseja, para tudo começa com um problema. Então, quando a pessoa fala o que você faz, soluciona problemas, porque realmente a gente precisa entender qual que é a primeira demanda. Né? Então, sim, fico à disposição para quem tiver interesse, sim, para entender qual é a demanda dela naquele primeiro momento e a partir daí avaliar justamente a maturidade, né, do negócio, para que tipo, né, de linha que ela deve seguir ali, que vai ser mais proveitosa para ela. Então, quem precisar de ajuda para saber como planejar, Camila está aí. E quem precisar de ajuda com atendimento, nossa plataforma está à disposição. Temos bastante informações, estou aqui para ajudar. Como sempre, estão aqui por causa de vocês. Tragam as questões que vocês acham interessantes, pertinentes. Vamos falar do que vocês querem, do que vocês precisam. Certo, Raquel? Certíssimo! Aqui o que a gente quer é mostrar que a gente já tem uma ferramenta parruda que não só facilita o seu atendimento, né, que agiliza o seu atendimento, que dá qualidade para o seu atendimento, personalidade para o seu atendimento a esse cliente, com o objetivo de cuidar dele, fidelizar ele. A gente oferece os dados, porém, é importante que daí você trabalhe esses dados. Então, para os nossos clientes, fica a mensagem, né, os clientes que estão aqui conosco ou vão assistir depois, dessa importância, e a Camila está aqui para auxiliar, caso precise, né? E para você que não é nosso cliente ainda, agende uma demonstração para a gente mostrar, né, em detalhes. A gente mostrou uma tela só, mas como é que a gente organiza isso? E em especial para todos que se preocupam com atendimento ao cliente, que são clientes, né? Que se orientem a dados, né? Que observem esses dados,
e que possam transformar eles em conhecimento e boas práticas, né? Que foi o que a Camila também trouxe. Então, esse é o objetivo, a gente expandir, né? A gente poder aliar todas as ferramentas que temos à nossa disposição para esse bem que é importante para todos, né? A gente não gosta de ser mal atendido, então, só que tem a nossa vez de atender, então como é que a gente está fazendo isso de uma forma realmente proativa? Já quero agradecer a todos que participaram com a gente, ao Pedro Lucas Almeida, direto de Maceió, que deu um show aqui, ele colocou show, mas ele deu um show, colaborou, trouxe, ele está no olho do furacão, né? Ele está ali no front com o cliente, então ele sabe dessas demandas. Show foi você, Pedro, e a todo mundo que esteve aqui com a gente ao vivo, acompanhando. Bom, mas ainda vou deixar vocês darem, né, o tchau de vocês. Esse foi o meu, antes da gente encerrar. E mês que vem a gente tem mais um webinar aqui, sempre a última terça-feira do mês, às 18 horas. Ô, Dari, então, a sua despedida aí para o pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Camila. Adorei o papo. Adorei falar sobre estratégia com vocês. E até o próximo... Que dia? 28? Daqui a um mês. Daqui a 28, exatamente. Camila, onde que as pessoas te encontram também, né? Eu estou aqui, bastante ativa aqui no LinkedIn, então todo dia, se me chamar, eu vou te responder. Né? Então, e lá também tem outros contatos meus também que podem utilizar o atendimento também. Eu agradeço, Raquel, Dari, muito obrigada, também adorei poder falar um pouco mais. E fiquei apaixonada pelo sistema de vocês também. Bora indicar, hein? Indica para os seus certeza, clientes aí. Com certeza. Mas no finalzinho, né, mãe, é sua mãe? A Sônia? Sim, minha mãe. Está comentando, a gente privilegia a família também. Para planejar tudo em nossa vida pessoal e empresarial, ter e analisar dados é de muita importância, muito bom o tema. Aí a Sônia privilegiando a filha, mas com conteúdo, isso é muito legal, é isso aí, gente. Eu vou deixar... Fico falando tudo isso para ela. né? A mãe já sabe de tudo. Então, todos esses dados, né? Eu vou salvar direitinho aqui no nosso link, vou colocar o link da Camila também, então todos os nossos dados, e a gente segue essa conexão. Gratidão novamente, foi muito divertido, muito gostoso. Até o mês que vem, obrigada, pessoal. Fomos. Beijo. Obrigado, beijos. Obrigada, até mais. Tchau.